Red Bull levou o Mundial de Construtores da Fórmula 1 no mesmo GP do ano passado, no GP do Japão, em Suzuka, uma pista muito boa para o carro deles, parece ser feita para o carro deles, casa da Honda, perfeito, né? Mas teve uma diferença em relação ao ano passado. Agora faltam 2 corridas a mais do que faltavam no ano passado, realmente um feito incrível da equipe e um final de semana muito, muito forte do Max Verstappen, que acabou com o Sérgio Pérez em Suzuka. Mas foi uma corrida com outras histórias interessantes também. Vocês me perguntaram muito sobre isso aqui no Ju Responde, só explicando como é que funciona o Ju Responde. Vocês me seguem lá no Instagram, me fazem uma pergunta na caixinha de perguntas que eu abro nos stories, e aí as perguntas que mais se repetem eu respondo aqui. Então, vou falar do BO na Alpine, da tensão dentro da Mercedes, o Leclerc sendo mais rápido do que o Sainz nesse final de semana, o que aconteceu na batalha interna ali da McLaren também, e é claro, a situação do Sargent na Williams e as chances do Drogovic. Mas a pergunta que mais se repetiu foi sobre o Pérez, né? Foi a primeira vez que um carro voltou de um abandono para cumprir uma punição, e por que pode? Bom, eu não me lembro de ter visto exatamente isso. Eu me lembro da própria Red Bull, anos atrás, ter feito Mark Webber voltar para a pista para testar alguma coisa no carro. Então eles já sabiam que existe essa brecha no regulamento. O que a gente não viu, porque a gente não ouve mais, é a conversa da equipe com o diretor de prova, que é isso que deve ter mantido o Pérez por tanto tempo no carro, discutindo se podia ou não. O que geralmente acontece nesse tipo de situação é que não tem nada dizendo que não pode, o que abre a brecha para quem lê o regulamento de uma maneira mais inteligente, mais esperta, né? Isso acontece no regulamento técnico muito, né? Por isso que sempre tem as diretivas técnicas para a FIA ir cortando esses buracos, e também tem no regulamento esportivo. Pode? Então, pode é que não tem nada escrito que não pode. É justo? É certo? Claro que não é, né, gente? Imagina se tem um safety car, a confusão que não é, ele ia ter o quê? Que descontar 14 voltas, ou seja lá quantas voltas ele estava atrás. Então é uma coisa que a FIA tem que fechar, é um buraquinho aí que a FIA tem que cobrir no regulamento. Só explicando, né, o Pérez abandonou, mas logo que ele abandonou saiu uma punição de 5 segundos. E quando um piloto tem uma punição seja qual for ela, essa punição vai para a próxima corrida. Então ele cumpriria no grid, no Qatar, perdendo posições no grid, essa punição. Então, sabendo que havia essa brecha aí no regulamento, e como o carro não estava quebrado, né, por isso que também é muito incomum, porque o carro dele abandonaram porque ele não tinha mais chance de nada, mas não é que o carro estava quebrado que não dava para reparar. E aí, sabendo dessa brecha, a Red Bull colocou ele de volta na pista e ele cumpriu a punição. Mas essa brecha deve ser fechada, porque imagina a confusão que isso não pode dar. Sobre a Mercedes, por que a Mercedes teve um rendimento tão ruim em Suzuka? O clima entre George e Lewis está mudando? Bom, em Suzuka eles já sabiam que o carro não iria muito bem. O carro ele tem um problema para gerar pressão aerodinâmica em curvas de 200 a 250 km por hora. E elas são maioria no circuito de Suzuka. Então eles já sabiam que seria uma corrida difícil. É uma coisa que eles estão vendo para resolver no ano que vem. E aí o que acontece? Se você gera menos pressão aerodinâmica, o seu pneu vai ficar escorregando mais, que o carro vai escorregar mais nas curvas. Então, principalmente quando você tem esse tipo de corrida com mais degradação de pneu, aí você tem mais problema do que os demais. Então a Mercedes nesse GP claramente a quarta força, e esse GP deve ter sido o pior até o final da temporada, por ser o GP que tem mais curvas com essa característica, que é o grande ponto fraco do carro da Mercedes. Sobre a relação lá dentro, eu senti uma diferença na postura do Lewis Hamilton desde a classificação em Singapura. Ele mesmo disse que terminou a classificação, ele não estava se sentindo bem com ele mesmo, e acordou no dia seguinte, ele falou, geralmente se eu não estou me sentindo bem, eu acordo, eu estou melhor, eu já esqueci, mas dessa vez eu não esqueci, ficou martelando na minha cabeça. Basicamente, eu sou Lewis Hamilton, eu não posso me classificar desse jeito. Não é aceitável o nível de classificação ou os altos e baixos que eu tô tendo desde o começo de 2022, e eu preciso resolver isso. Então, o que eu vi foi o Lewis determinado a não deixar espaço nenhum, a resolver, a voltar a ser
um cara que ele era antes, ele sentindo que tá faltando alguma coisa para ele ser. Isso é uma coisa que ele falou repetidamente ao longo dessas 2 semanas. Eu também queria trazer uma coisa mais de bastidores mesmo. Minha sensação nessas 2 semanas em Singapura e no Japão são 2 GPs muito difíceis fisicamente para todo mundo. Então, você não consegue dormir direito, você tá trabalhando no calor o tempo inteiro, então acho que estava todo mundo um pouco mais no limite, e isso explica algumas reações que a gente teve entre os pilotos, mas todo mundo do paddock estava meio mais no limite, muito cansaço realmente acumulado nessas 2 semanas, então por isso eu tô curiosa para saber qual que vai ser o Lewis Hamilton que vai voltar para a próxima corrida no Qatar. Enquanto o George, no final, ele não quis que fosse feita a inversão de posições, isso é uma coisa normal, que o piloto sempre esteja olhando para a corrida dele, e essa foi a reação do George no final. E só um detalhe que eu queria comentar que aconteceu várias vezes ao longo dessa corrida, é que os pilotos estavam divididos, tirando a Red Bull, mas de carro em carro, então os companheiros estavam andando próximos uns dos outros, e eles sabiam que quem estivesse na frente, sendo uma corrida de alta degradação de pneus, quem estava na frente ia ter uma vantagem na parada, porque a equipe ia chamar o piloto que está na frente primeiro. Então ele ia chegar com um pneu novo, fazer uma volta aí com um pneu novo, que ia dar uma vantagem grande para ele. Então por isso a gente teve batalhas muito intensas entre os pilotos, principalmente perto das paradas, e foi isso que aconteceu na Mercedes também. Não dá para não perguntar do Sargent, Lawson, Drogovic e tal. Bom, eu falo com mais detalhes dessa situação na minha coluna do UOL na segunda-feira, eu deixo o link aqui na descrição, mas eu queria falar sobre a visão do James Vowles para essa equipe Williams. Ele não está preocupado com o ano que vem, ele está preocupado com médio prazo, longo prazo. O que ele quer é convencer o Alex Albon a ficar e construir a equipe junto com ele, e ele admite que pode ser que eles deem inclusive um passo para trás, porque eles estão mudando um monte de coisa lá dentro, um monte de procedimento, porque basicamente a fábrica ficou 20 anos sem atualização nenhuma. Dentro desse contexto, é provável que ele queira continuar pelo menos com os pilotos, porque muita coisa está mudando lá. E tem uma outra coisa, o Sargent, o James sabe que o Sargent entrou muito verde, e ele tá mostrando que entrou muito verde. E ele é um cara que ele mostra lampejos de velocidade, então ele não é um cara lento, mas ele não tá conseguindo colocar isso o tempo inteiro no carro. Isso é uma coisa menos difícil de resolver do que um cara lento. Dito isso, ele tá batendo muito, isso é obviamente muito ruim para a equipe, e se você perguntasse no paddock há 3 semanas, o Sargent fica? Você ouviu 80% das pessoas falando, a impressão é que fica. Agora diminuiu e aumentou o número de pilotos de olho nessa vaga do Sargent aí da Williams. O Felipe Drugovich é um desses pilotos, mas voltando, e ele financeiramente está bem posicionado, a Williams gosta dos dados que viu do que ele vem fazendo na Aston Martin, então bem posicionado nesse sentido também. Mas dentro dessa visão do James Vowles para o futuro da equipe, ele não quer nenhuma associação, que o piloto venha com uma associação com outras equipes, porque ele não quer que a Williams seja um tapa-buraco, ele quer que a Williams seja a equipe realmente do cara. Então precisa vir sem amarra nenhuma, né? Não estou dizendo continuar como reserva da Aston Martin, mas sem amarra nenhuma. Então essa é a situação, mas eu explico mais coisas ainda na coluna. Por que o Norris rendeu mais do que o Piastri? São 2 coisas aí. Foi engraçado que eu acabei jantando no domingo à noite numa loja de conveniência dentro do aeroporto de Nagoya com o Ben Marlander, o piloto do safety car. A gente estava falando sobre os pilotos da nova geração e quem é o melhor, e assim, um completou a frase do outro. O Lando, né, tem sido muito impressionante, claro, tirando o Verstappen, colocando o Verstappen em outro patamar ali, mas ele tem sido muito bom, e principalmente esse tipo de corrida mais complicada, com degradação, ou corrida mais tática,
ele é um cara que se sobressai. E no outro lado, você tem o Oscar Piastri, que é um piloto absolutamente excelente, cara que aprende muito rápido, mas ele mesmo diz, né, se tem um ponto fraco meu nessa temporada, é a minha administração de pneus em corrida de alta degradação, é nisso que eu tenho que focar, e pelo que a gente viu do Piastri até agora, você pode ter certeza que é só uma fase inicial ali, que ele vai chegar lá sim. Eu queria lembrar vocês sobre o No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que não é só o nome do canal do YouTube, mas é também como que eu posso dizer, é um clube de super fãs da Fórmula 1, para os quais eu faço conteúdo exclusivo e com os quais eu vou ter um encontro durante o final de semana do GP de São Paulo, na sexta-feira do GP de São Paulo, a gente se encontra, eu faço sorteio de brindes e todo mundo se conhece, pode ter conversas mais informais aí, é sempre um momento muito legal da temporada e é um momento, eu acho que é a culminação aí do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida, porque eu tenho contato direto com pessoas muito legais, super fãs, e aí eu faço lives, as pessoas podem perguntar para mim o que elas quiserem, newsletters, podcasts, tem vários tipos de assinatura, dá uma olhada no site lá do Catarse e escolha a sua, todas as assinaturas, todos os assinantes estão convidados para o nosso encontro em São Paulo. O que foi o BO na Alpine? Um baita de um BO na Alpine. Inclusive, o Gasly teve uma discussão com o assessor de imprensa da Alpine na frente de todas as câmeras, um enfiando o dedo na cara do outro, porque os ânimos estavam bastante aflorados aí depois dessa corrida. O que aconteceu foi o seguinte, é provavelmente uma falta de comunicação dentro da Alpine, porque o Gasly ele demonstrou não entender como é que foi a corrida do Ocon, por que o Ocon apareceu na frente dele e por que a equipe mandou o Ocon dá passagem para ele e depois ele dá passagem para o Ocon. Mas eu explico aqui. O Ocon estava naquele incidente da largada com o Bottas, então ele fez uma troca de pneus ali. Então ele colocou pneu duro logo de cara. Isso significou que a corrida dele foi efetivamente uma corrida de uma parada, né? Porque ele fez um stint grande de pneu duro, depois trocou para outro pneu duro e foi até o final. O Gasly ainda estava fazendo 2 paradas. Ele, em determinado momento, encontrou o Ocon tinha largado atrás dele, encontrou o Ocon na pista na frente dele, andando muito lento. Peraí, eu quero passar porque ele tá me segurando. A equipe fez essa inversão porque na frente dos dois estava o Alonso. E aí qual é a ideia da equipe? Vamos liberar o carro mais rápido para ele ir em cima do Alonso. Se ele conseguir passar, ótimo, mais pontos pra gente. Se ele não conseguir passar, a gente inverte de volta, porque essa é a política da equipe. E foi isso que aconteceu. Mas, pela maneira como o Gasly estava tão irritado, ele não foi bem comunicado sobre tudo que estava acontecendo na corrida. Falando sobre a Ferrari, o Leclerc se encontrou com o carro da Ferrari, por que eles demoraram para parar o Sainz? Primeiro, a Ferrari trouxe mudanças no assoalho que era para melhorar o comportamento do carro, né? Deixar o carro com uma janela maior em que ele funciona bem, sem aqueles movimentos que eu já comentei algumas vezes por aqui, eles acontecem principalmente em mais alta velocidade. E deu certo. Esse assoalho, ele começou já no carro do Leclerc, então ele teve todo o final de semana já com o carro que ele ia para a corrida e ele também teve mais facilidade para acertar o carro. O Sainz, dessa vez, foi ele que sofreu para acertar o carro, né? Como eu disse no último Ju Responde, são pilotos complementares, então muitas vezes quando um tá à vontade o outro não tá, e esse é sempre um grande problema para a Ferrari. E foi esse o caso, Leclerc com certeza o piloto mais rápido da Ferrari nesse final de semana. A Ferrari andou muito melhor do que eles imaginavam, até porque esse assoalho deu certo, o carro tá mais comportado em alta velocidade e isso anima eles para o caminho que eles estão indo até o final da temporada e também para o carro do ano que vem. Agora, falando sobre a estratégia no final ali, eu confesso que eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Leclerc estava na frente, daí uns 3 segundos estava o Sainz e uns 3 segundos estava o Hamilton. O grande problema da Ferrari ali era o Hamilton estar muito próximo numa corrida em que a potência do undercut estava muito grande, então se ele parasse antes, ele ganharia a posição do Sainz e aí ficaria meio difícil para a Ferrari definir quem que eles iam proteger, né? O que eles iam proteger. O que aconteceu?
que eu imaginava nessa situação é que, ok, o Leclerc aqui, ele tá a 6 segundos do Hamilton. Em uma volta não dá para tirar 6 segundos. Se você parar uma volta antes, não dá para você tirar 6 segundos. Mas dá para você tirar 3 segundos do piloto que está no meio, que é o Sainz. Pensando na pontuação da equipe, o que você faz? Você para primeiro o piloto que pode levar o undercut e depois você para o outro piloto. Sendo que você preserva as duas posições da equipe. Muito provavelmente com os pilotos invertidos. Mas primeiro você está pensando na equipe, até porque a Ferrari está na disputa justamente com a Mercedes pelo vice-campeonato mundial. Eles não fizeram isso, eles protegeram o primeiro piloto, protegeram o Verstappen. O primeiro piloto já vem Verstappen na cabeça. Eles protegeram o Leclerc primeiro, e aí deixaram eles pararam o Leclerc, o Hamilton parou na mesma volta que o Leclerc, né, a jogada certa que a Mercedes fez, e aí o Sainz já tinha levado o undercut. Quando isso aconteceu, ele já perdeu aquela posição para o Hamilton. Aí a opção deles, aí correta, foi dar mais algumas voltas para o Sainz na pista com aquele pneu para criar uma diferença de vida de pneu dele para o Hamilton, para ele ter chance de atacar o Hamilton no final. Faltou uma voltinha ali para ele conseguir recuperar, mas aí a Ferrari acabou fazendo menos pontos por conta dessa estratégia. E o que tem de tão melhor no carro do Max? Não tem nada de tão melhor no carro do Max, né? O que a gente tem alguns indicativos nessa temporada é que o carro da Red Bull ele é fácil de pilotar a 90%. Quando você quer tirar mais desse carro, ele é mais difícil, ele é muito mais arisco, e quem está conseguindo fazer isso é o Max. E um exemplo muito bom disso foi o primeiro setor de Suzuka. O primeiro setor de Suzuka tem muito a ver com o carro, sim, mas dentro da mesma equipe tem a ver com a confiança que o piloto tem de que o carro vai conseguir fazer aquela sequência de curvas. Lembrando que o primeiro setor são 7 curvas de média a alta velocidade. Você precisa ter muita confiança no carro, e era justamente ali a diferença entre o Max e o Sérgio Pérez durante todo o final de semana. Então essa que é a diferença. No início do safety car virtual, o Max tinha 5.1 de vantagem para o Norris e no final 11.5. Pódio. Não é incomum que haja uma diferençazinha ali, porque os pilotos eles têm que se manter num delta, e eles têm um tempo mínimo e máximo para cada mini setor ali da volta. Então pode ser que um piloto fique mais perto do mínimo o tempo inteiro e o outro não, e aí você tem a vantagem pode aumentar, mas nesse caso foi um aumento muito, muito grande. Isso foi porque o Norris encontrou a outra Red Bull do Sérgio Pérez lenta na pista, ele estava indo trocar o bico do carro e teve ali um momento que ele não sabia se ele podia passar o Pérez ou não, né? Porque geralmente em safety car você não pode passar. Por causa disso, ele perdeu 5 segundos ali. E a última pergunta, perguntaram se eu tô animada para levar o bolão já na próxima rodada. Sei! Bom, para vocês que não sabem, antes da primeira corrida da temporada, no teste do Bahrein, eu e mais alguns jornalistas, acho que foram uns 10 jornalistas no total, a gente fez algumas apostas para a temporada. E uma das apostas era quando o Max Verstappen ia ganhar o campeonato. A gente já no teste ali estava vendo como ele estava muito melhor do que os outros. E aí eu apostei no GP do Qatar. E riram da minha cara. GP do Qatar, ela tá louca, até parece que vai ganhar. Vamos ver quem vai rir agora. Com certeza eu vou tirar muita onda, porque pensando em tudo que o Max fez ao longo da temporada até aqui, é bem difícil imaginar que ele não vai levar o caneco já no Qatar. E depois da corrida do Qatar, pode ser inclusive na sprint que ele pode levar esse caneco. Eu volto aqui para a gente conversar sobre o GP do Qatar e vocês enviam suas perguntas e eu tento responder. Até mais!